Que amor é esse? É sobre esse amor que eu quero falar com você. Manassés vai me emprestar a sua história para nos ensinar lições preciosas. Manassés, filho do rei Ezequias, o seu nome significa Deus me fez esquecer, ou fazendo-se esquecer, ou como alguns comentaristas dizem, esquecimento. Ou seja, Manassés é filho de um rei justo, que fez o que era bom aos olhos do Senhor. Sua mãe se chamava Refissibá, que quer dizer, o meu prazer está nela. Sua mãe era uma mulher de prazeres, que gostava desse movimento. Historiadores dizem que ele nasceu por volta do ano 709 a.C. Significa que ele pôde ouvir, pelo menos, de 2 intervenções sobrenaturais de Deus na vida do seu pai. Ele conseguiu conviver com o seu pai durante 12 anos de vida. Porque aos 12 anos, a palavra de Deus diz que ele assume o trono. Diz assim a palavra santa do Senhor em 2 de Crônicas, capítulo de número 33. Verso 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Meu Deus! Eu começo falando aqui de um jovem que começa a reinar por sucessão natural. Pai morre, ele não está preparado, mas a morte do pai já havia sido predito pelo profeta Isaías. O profeta Isaías trabalhou, profetizou, serviu a Deus no reinado de Acás, de Ezequias e de Manassés. Ele era o profeta messiânico que trazia as maiores informações de que temos hoje sobre o Messias. Mas Manassés pôde ouvir dos milagres que o seu pai experimentou em vida. E quando nós partimos para o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 37, ali nós já começamos a ver o que é que Deus fez na vida do pai de Manassés. E por que isso é tão importante? Porque eu vou abrir uma janela e só vou fechá-la no final. E essa janela que será aberta é a estrutura que cada um de nós recebe quando vem para a vida. Você é o que é hoje, ou você não é o que deveria ser, ou você não chegou ainda a ser o que deveria ser, ou você vai chegar onde deve chegar, devido à estrutura que foi criada quando você nasceu. Aquilo que você recebeu desde o início é que vai formar o grande homem que você é. A palavra de Deus diz que havia um livramento na vida da nação que foi experimentada, vivenciada pelo seu pai. E a palavra de Deus diz que esse livramento veio contra a Síria. Um rei chamado Senaqueribe já havia tomado 46 cidades ao redor de Jerusalém e marchava contra Jerusalém. Então ele chama um mensageiro. Quando ele guerreava contra a Líbina, ele disse o seguinte: chame Rabsaque aqui. E veio o mensageiro e fala assim: olha, vá levar uma mensagem a Ezequias, porque depois dessa batalha aqui eu vou partir contra Jerusalém e vamos tomar Jerusalém. Então Rabsaque vai e encontra Ezequias, vai até Jerusalém, deixa Senaqueribe guerreando, vencendo mais uma batalha, conquistando mais uma batalha, e por onde passava, queimava o lugar, destruía os deuses, e nenhum deus vencia os deuses da Síria. Então, no capítulo 37, verso 10, ele traz a mensagem, numa carta do rei Senaqueribe. Diz assim: e a afronta
vai direto para o mundo espiritual. Presta atenção no que diz a palavra. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem tu confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo totalmente. Como escaparias tu? Ezequias recebe essa carta e começa a ler. Seu coração salta. É como se saísse pela boca. Lágrimas descem dos seus olhos, porque ele não pode com o exército do rei da Síria. Para quem não sabe, os sírios eram muito brutos, truculentos, eram muito bravos, poderosos e sem misericórdia na batalha. Quando eles dominavam uma cidade, para deixar homens vivos, eles cortavam as mãos, ou os pés, ou o nariz, ou as orelhas. Eles eram radicais na guerra. Todos os povos tinham medo do exército da Síria. Eles eram extremamente violentos. Ezequias ouviu que todas as cidades em volta de Jerusalém foi tomada, e ele era o próximo. E ele não tinha força, e ele não tinha exército para encarar a Síria. Então, recebendo, pois, o verso 14, Ezequias as cartas do rei Senaqueribe, ele sobe ao templo. E a Bíblia diz que ele começa a orar. Ele pega a carta, põe, abre a carta diante do Senhor, se prostra ali e começa a orar. E a Bíblia diz no verso 16 que a oração dele é assim: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, só tu és Deus, tu somente és Deus de todos os reinos da terra, porque tu fizeste o céu e a terra. Inclina, ó, agora, Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Move todas as tuas palavras e ouve agora o que Senaqueribe me mandou para afrontar o teu nome. O verso 18 e 19, ele diz: é certo que lançaram no fogo os deuses e destruíram as cidades, mas também porque deuses não eram. E ele, ainda em oração, ele diz: aquilo era obra das mãos dos homens. Eram imagens feitas de pau, pedra, barro, latão, cobre, bronze. Mas o verso 20 diz: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és Deus. Ele está chorando lá. Estudiosos dizem que Ezequias foi quem escreveu o Salmo 46. Diz que ele escreveu esse salmo e depois os filhos de Coré o tornaram cântico de degraus. E ali, em profundo lamento e angústia, ele começa a dizer: o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O Senhor é socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para no meio dos mares, ainda que as águas se levantem, rujam e espumem, ainda que tudo seja abalado e retirado pela sua braveza, contudo há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo ou o santuário das moradas do Altíssimo. Ele quis dizer, Deus tem uma aliança com Jerusalém, então ele disse, Deus está no meio dela, ela não será abalada, Deus vai ajudá-la desde o romper da manhã. E as nações podem se embravecer,
Senaqueribe pode se levantar, se movimentar, mas ele vai levantar a sua voz e a terra vai se derreter. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele estava orando, compondo o salmo, gemendo diante do Senhor e profetizando e trazendo essas palavras: vinde, Israel, e contemplai as obras do Senhor e as desolações que Ele tem feito na terra. Ele quebra o arco, corta a lança, desfaz a guerra, lança os carros no fogo. Então ele chega no ápice do salmo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. E ele se levanta dali dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, confia. E ele vai para o confronto. Então, no confronto, acontece exatamente isso que eu vou contar a vocês. A Bíblia diz que a nação experimenta de um milagre quando Deus fala assim: responde a oração. Quer ver Deus respondendo a oração? O verso 22, esta é a palavra que falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém balança a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste, diz o Senhor? E contra quem alçaste a voz, ergueste os olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Como é que começou a carta dele? Não te engane o teu Deus, de que ele pode te livrar. Veja o que fizemos com os outros deuses. E Ezequias disse: porque deuses não eram, mas tu és Deus. Mostra a eles que tu és Deus. Então Deus responde: você se levantou contra o Santo de Israel. E a Bíblia diz no verso 28, eu conheço o teu assentar, eu conheço o teu levantar, eu conheço o teu sair e o teu furor contra mim, por causa da raiva, da tua raiva contra mim, e por causa da tua arrogância que subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no seu nariz, e um freio na sua boca, e você vai voltar para o lugar de onde você veio. E a Bíblia, ainda para completar e fechar com chave de ouro, o verso 33 diz: assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará contra ela flecha alguma, nem tampouco, nem perante ela o escudo se levantará, ou se levantará qualquer trincheira, pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim, por amor a Davi meu servo. Então saiu o anjo do Senhor, feriu o arraial dos assírios, e 185.000 soldados caíram no mesmo dia. Dá uma salva de palmas ao Senhor. E Deus livrou Israel. Diga assim comigo agora: Manassés ouviu isso. Repete, diga: Manassés ouviu isso. Então teve uma segunda situação, onde nos 12 anos que permaneceu ao lado de seu pai, ele também viu. No capítulo 38 de Isaías, diz que seu pai é tomado de uma enfermidade agora, adoeceu de uma enfermidade e era mortal. E o profeta Isaías vai da parte de Deus e diz: Ezequias, põe em ordem a sua casa, porque da enfermidade que tu agora foste tomado, tu não sararás, tu vais morrer. Põe em ordem a sua casa, acerta a sua vida e vai ver Deus. Deus quer um particular com você. A Bíblia diz que ele estava na cama, ele vira para o lado da parede e ali ele chora. E ele ora, mas olha que oração. Ó Senhor, Deus de Israel, Senhor, peço-te de que vejas como andei durante a minha vida ou diante de ti em verdade, com o coração perfeito,
e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ele não pediu mais nada. Isaías estava saindo do palácio, Deus fala com ele: Isaías, sim, Senhor, volta lá. Vai, diz Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Meu Deus, você já orou e já chorou? Algum dia você já orou e conseguiu chorar junto? E as suas lágrimas eram verdadeiras, consoante ao seu choro? E as suas lágrimas eram lágrimas realmente de verdade, que fazia parte do processo que saía da sua boca? Porque tem muita coisa que a gente fala e não sente, a gente ora por orar e não está sentindo. Ezequias chorou, ele orou as lágrimas. A lágrima, Deus viu. Deus viu que tudo era verdade, tudo era sincero. Ele disse assim: eu ouvi a tua oração, ouvi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Diga assim: tempo contado. Começou o calendário, começou a correr 15 anos. A partir do momento da palavra do... 3 anos depois nasce Manassés. O bônus de 15 anos, 3 anos depois, nasce Manassés. E por que foi colocado o nome Manassés? Porque Israel era para ter sucumbido diante da Síria e sobreviveu. Foi um tempo de dificuldades. Por isso que o nome Manassés significa fazendo-se esquecer, esquecendo das coisas ruins. Então, Ezequias era para estar morto, recebeu 15 anos de bônus. Quero esquecer esse tempo de doença. E eu quero vibrar com a chegada de meu filho. Ele é filho da velhice de Ezequias. 12 anos, pai e filho curtem a vida juntos. E fala assim comigo: Manassés ouviu isso. Diga que Deus fez um milagre na vida pessoal do seu pai. Eu falei para vocês da missionária Sinha, uma mulher que tem 79 anos de idade, anda pelo Brasil inteiro, testemunhando do Senhor, espalha as nossas mensagens para todos os lugares e todos os países que ela tem contato. Mas eu quero contar a vocês algo que ela falou no áudio que me mandou. Ela conta no testemunho dela que aos 43 anos de idade, ela teve 2 tumores. E ela perdeu totalmente o olho direito, estava totalmente perdido, e o olho esquerdo, ela tinha 1% só de visão. Mas ela conta que estava sofrendo muito e o seu rosto já estava sendo todo devorado pelo tumor. Então, durante 1 ano, ela tomou injeções no olho, fez tratamentos e orou e buscou o Senhor exatamente igual a Ezequias. Entrou diante do Todo-Poderoso como Ezequias e fazendo o tratamento durante 1 ano, quando de repente ela vê sobrenaturalmente uma mão. Ela já viu essa mão 3 vezes, que a mão entrava por debaixo, de maneira sobrenatural, ela entrava por debaixo do tampão e tocava o olho dela. E diz ela, conta ela no relato, que quando ela tirou o tampão, seus olhos estavam completamente sarados. E ela diz assim: ela leva para o mundo inteiro esse testemunho, porque nós temos que saber que só o Senhor é Deus. De maneira sobrenatural, ela conseguiu arrancar lágrimas de mim, e eu não sei se eu teria tanta força, tanta fé, para receber injeções nos olhos. Eu não sei se eu conseguiria, e eu fiquei maravilhado, e hoje ela é forte, cheia de saúde,
para a glória de Deus, faz a obra de Deus, tem 79 anos, está competindo aqui com a irmã Ruth, que tem 94. É ou não é? A irmã Ruth sai por todos os lugares ali do Limeirão, onde ela faz academia, falando de Jesus, 94 anos, e ainda manda um WhatsApp para nós, logo cedo, 6:30 da manhã, fala, e aí, vocês estão dormindo ainda? Vão dormir até que horas? Eu estou aqui, e glorificando o nome do Senhor. Pela missionária Sim aí, para nossa missionária Ruth. Uma salva de palmas ao Senhor, por favor. Estava ela lá, fazendo bicicletinha. Vamos aí acordar, povo. Glória a Deus, junto com os passarinhos. É isso que é Deus. Eu peço permissão para eu abrir uma janela aqui agora, no texto. E você vai ver que eu vou fechar essa janela no final. Olha, parece que o que eu vou dizer não tem nada a ver, mas vai ter tudo a ver e você vai entender depois. Manassés foi um filho ímpio de um pai justo. Presta atenção. A Bíblia diz para você e eu investirmos nos nossos filhos. Nossos filhos é a nossa extensão, nossa descendência. Hierarquicamente, os pais entesouram para os filhos. Então você passa para o seu filho aquilo que ele precisa colher durante a vida. Filhos que crescem sem pai, crescem sem direção. Filhos que crescem só com mãe, ou só com pai, ou só com avós, ele perde o equilíbrio da vida. Deus estabeleceu pai e mãe para que a vida do filho fosse equilibrada e ele soubesse vencer cada etapa que se seguiria na sua existência. A Bíblia fala para a gente investir nos nossos filhos, para a gente gastar tempo com eles, para a gente orar com eles, para a gente ensiná-los a buscar ao Senhor. Provérbios 22:6 diz, ensina a criança o caminho que deve andar e até quando crescer, e até quando for velho, fala comigo, não se desviará dele. Mas isso é feito quando? Quando ainda é criança. Fala, quando ainda é criança. Alguém já disse que as mãos que balançam o berço governam o mundo, porque é dali que sai a estrutura do futuro presidente, do futuro rei, do futuro governo. John Wesley disse, olha, eu aprendi mais sobre cristianismo com a minha mãe, Susana, do que com todos os teólogos da Inglaterra. Meu irmão, se tem alguém que pode imprimir princípios, valores, verdades no caráter do seu filho, esse alguém é você. Acredite no que eu estou dizendo. E agora eu estou abrindo a janela. Provérbios 29:11 traz uma lição. Corrige a teu filho e ele te dará descanso. Corrige o teu filho e ele dará delícias à tua alma. Fala assim comigo. O verbo é corrigir. Diga, a ordem é corrigir. Existem pais moles, pais fracos, pais omissos, pais bananas. A ordem é corrigir. O Senhor ainda continua falando em Provérbios 29:15. A vara e a repreensão. Opa, agora eu já sei como. Uau, fala uau. Você ouviu de correção, mas não sabia como. Agora começa a abrir o leque da correção. A vara e a repreensão dão, fala comigo, sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma, fala, me envergonha. Você não acredita nisso? Um dia eu estava na fila do banco. Na frente estava alguém que era líder da nossa igreja. A mãe e a filha. E a filha pedindo à mãe, segurada no braço da mãe, pendurada no braço da mãe, a filha pedindo à mãe dinheiro para comprar alguma coisa e a mãe disse na fila, filha, hoje não, eu não tenho. A filha estava com uma bota e ela deu um chute na perna da mãe, e a mãe falou assim,
Ai, fulana, aqui não. E a mãe só não chorou de vergonha. Eu estava lá atrás na fila. Era o tempo que a gente fazia aquelas filas assim de banco. Estava lá atrás. A criança entregue a si mesma, fala comigo, envergonha sua mãe. Vai com você em qualquer lugar, ele vai se jogar no chão, vai gritar, vai falar com você, vai berrar com você. E Deus diz como é que se educa a criança. A vara e a repreensão dão sabedoria. Mas a criança que não tem repreensão, fala comigo, envergonha sua mãe. E ainda, vamos seguir. Vira para uma criança que está do seu lado e diga assim, hoje é seu dia. Vibra porque hoje é seu dia. Ah, ela não está entendendo, é só um bebê. Hoje é seu dia, começou. A Bíblia diz em Provérbios 13, 24, aquele que poupa a vara, aborrece ao seu filho, mas aquele que a ama, em seu tempo certo corrige. Vira, uau. Significa o quê? Significa que se você quer dar tudo para o seu filho, se você é um pai omisso, que não se envolve, só pôs ele no mundo, não dá a mínima, não está presente, não é alguém que compartilha, que participa da vida dele, você é um pai omisso, significa que se você for um pai fraco, o filho vai deitar e rolar em você, ele vai fazer o que quiser, ele vai falar o que quiser, ele vai andar como quiser, ele vai gritar quando quiser, ele vai exigir quando quiser, porque sabe que você não tem voz. A Bíblia diz assim, Provérbios 23, 13 e 14. Não retires a correção da criança, porque corrigindo-a tu com a vara, nem por isso morrerá. Tu a corrigirás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Vira assim para alguém do seu lado e fala assim, tem vara em casa? Vou arrumar uma para vocês. Tinha que ser hoje a unção da vara. Por que a vara? Porque a vara, para você não passar vergonha, fere apenas o tecido epitelial da criança, só a pele. Fica um vergão. Leva uma varada. Quem quer levar uma varada? Quem quer levar? Quem precisa levar uma varada aqui hoje? Você vai ver, a vara, ela vai fazer um vergão. Vai deixar uma marca, só que ela não causa danos internos. E Deus diz, o que vai arder aqui, vai dar sabedoria aqui. Usa a vara. Ai, eu já apanhei tanto quando eu era bebê, quando eu era criança. Meu pai era muito violento, minha mãe. É por isso que você é homem. Se você for um pai banana, você vai fazer filho fraco. Não adianta você falar lindinho do coração, ou filhote, ou filha minha, meu amor, meu amorzinho, e ela deitar e rolar em você. Não, você tem que entender a sua posição e a posição da criança. E você vai entender que tem tudo a ver com o texto. Manassés era filho da velhice de Ezequias. E Ezequias mimou Manassés. Manassés não podia viver sem o pai. E ele se revoltou contra Deus porque Deus levou o seu pai. Ele não achou justo, filho de rei, ficar agora sem pai. Ele se revolta contra o Senhor. E a Bíblia diz que ele faz o que era mal aos olhos do Senhor. Tudo contrário que Deus mandou. Porque ele estava revoltado, ele se rebelou, ele não aceitou. Como é que tira o homem mais espetacular de Israel? Como é que leva um homem, apesar da gente orar, buscar, pedir, o Senhor levou? A Bíblia diz que se nós formos pais negligentes, se nós não obedecermos a palavra, nós não saberemos confrontar nossos filhos. Tem pais, tem mães que não conseguem chamar a atenção dos filhos. São negligentes, são pais tolos,
que mimam demais os filhos, dão tudo que os filhos pedem. Está preparando uma geração para fracassar, para não encarar a vida como ela realmente é. Um dia desses, a Sara deixou os 500 filhos dela comigo. Deixou, e o Noah tem 2 a 3 anos. E começou a fazer o show, e tira a fralda, e grita. Eu não vou tirar a fralda porque você mija no colchão. E não tira a fralda, eu não vou tirar a fralda porque você mija no sofá. Então fica quieto aí, menino. E todo mundo diz que avô é complacente, avô faz tudo. Eu não sou. E eu chego, olhei ele gritando e não parava de gritar. E o apartamento é 2 palitos para levar uma multa por grito. Eu falei, Noah, para de gritar. E gritava e começava. Vocês já viram a unção de criança? Aquela unção de canguru, cobra, de... eu não sei o que, fica pulando assim com as costas no chão. De birra. Já viram essa unção de birra? Ele começou a gritar e pular. Eu fui lá, não tinha vara, mas tinha uma cinta. Dobrei a cinta. Levanta daí agora. Não levantou? Eu levanto. Peguei uma mão e... Pai, Filho, pá, Espírito Santo. Ele... Se você chorar mais uma vez, leva mais 3. Parou. Pai, como está o Noah? Uma bênção, filha. Parou de chorar? Na hora, filha. Eu corrigi ele, deu uma corrigidinha nele, mas está uma bênção. As crianças olharam, Roberto. As crianças falaram, o bicho está pegando hoje em casa. Vamos obedecer, porque hoje só está o vô. Não tem nem a avó para defender a gente. E aí o negócio ficou um silêncio, uma tranquilidade na minha casa. E eu louvei a Deus, porque a Bíblia diz assim. Depois, o que eu fiz? Parou de chorar? Parou. Vem aqui comigo agora. Agarrei ele. Sabe que eu te amo? Sei. Então, agora vamos lá tirar a fralda. Que bom. E veio, comeu. Vovô, tem paçoquinha aí? Tem. Vamos lá arrumar paçoquinha para você. Mas ele tem que saber que você o ama. Mas tem que saber quem é que manda. Seu filho tem que saber que te ama, que você ama, mas tem que saber quem manda. Porque senão você não segura mais ele. Esse bicho cresce. E quando ele cresce, ele faz o que ele quer. E você, se não acompanhar o crescimento dele, você vai ser culpado de não dar condições a ele de ser quem ele quer. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim, por que você veio no culto hoje? Fala assim, Deus só está falando com você hoje. Pensa que não. Mas olha o que Deus diz, o que o Eterno estabeleceu. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 6, verso 2. Ele deu uma promessa, ele lança uma promessa, gente. Ele lançou uma promessa, qual era a promessa? Você que é pai, fala com o teu filho, ensina ele o meu caminho, ensina a minha palavra, ensina sobre os meus feitos gloriosos, fala de mim todo o tempo para ele. Ele vai falar para o filho dele vai falar para o filho dele, até que isso se torne comum em Israel. É de pai para filho, é uma promessa que Deus mandou fazer. Depois no capítulo 6, verso 6, ele dá uma ordem. Qual é a ordem? A ordem agora, estas palavras que eu hoje te ordeno, você vai ensinar, vai falar com eles. Como? Fala assim comigo, deitado no sofá. Eu sei que quando você fica no sofá com seu filho, você fala de Netflix, você fala de novela, fala de filme, fala de negócios.
Ele falou assim, fala de mim, quando você estiver deitado no sofá, na sua cama com ele, andando no caminho, indo para o shopping, dirigindo o carro, em todos os lugares, está no restaurante junto, ensina todos os momentos, sentado, andando, deitando, levantando, fala, inculca, ensina, mostra. O verso 7 diz que você e eu não podemos dar descanso aos nossos filhos, porque os nossos filhos é alvo do inimigo. O inimigo quer perverter o direito, o inimigo quer tirar a sua herança, a herança bendita que Deus te deu, a sua semente santa, ele quer tirar, e ele diz, as ensinarás aos teus filhos, delas falará em todo o tempo, e o verso 8 diz assim, até que dentro do seu filho, ele veja a palavra com a mente, e não mais com os olhos. Até que o seu filho tenha a palavra de Deus por frontais entre os olhos. Ele não anda mais pelo que vê, ele não anda mais pelo que sente, ele não anda mais pelo que ouve, ele anda pelo que a palavra de Deus diz, independente do que ele vê, independente do que ele sente, independente do que ele ouve. Essa é a ordem do Senhor. Existem pais que vivem usando os filhos, negociando com os filhos, brincando com os filhos, fazendo joguinho com os filhos. Olha, vai para a igreja comigo que eu te dou isso, que eu deixo você sair, eu deixo você ir na festa, eu deixo. Filhos não são negócios, filho é herança. Fala, o que saiu de mim não tem negócio. Fala, é herança. E você vai dar conta do que saiu de você. É herança. Então, um dia a Sara chegou para mim. Papai, eu quero ir para a festa do pijama. Como é, filha, festa do pijama? Como é essa festa? Todo mundo fica de pijama e faz uma festa. Falei, filha, você tem tanto pijama. Vamos estender todos os seus pijamas lá em casa. E eu faço a festa com você. Não, pai, mas é na casa de fulano. Por que eu não posso ir? Porque você é minha filha. Você deu a sorte de nascer de mim, da minha filha. Não, mas todas as minhas amigas vão. Todas não nasceram de mim. Eu nem sou o pai delas, eu sou o seu pai. Entendeu o mistério? E o que isso significa? Que você não vai. Mas é festa do pijama. E se você precisar, eu compro mais. Mas a festa quem faz somos nós. E dentro da minha casa, você vai estar longe dos meus olhos. Não sei o que estará acontecendo lá. Você é minha. E eu tenho responsabilidade perante o céu sobre a sua vida. Enquanto você viver debaixo do meu teto, faz o que eu mando. Nunca deixo de amá-la. Nunca deixo de ser doce com ela. E ainda, hoje não muito, né? Porque ela já beijou o Binho, então eu... Mas eu beijava ela na boca. Eu cumprimentava ela com um selinho. Mas hoje que ela já casou, eu evito. Vou dar o rosto mesmo, filha. Rosto. Mas amo, ela sabe. Mas na minha casa, fala assim comigo. Eu não perco a minha liderança. E como é que a gente vive então? Eu sempre falo. Eu lidero amando. E amo liderando. Mas eu não negocio a autoridade dentro de casa. Meu filho, minha filha, ouve a palavra do Senhor. Ah, mas isso é garantia de que eles nunca vão errar? Não. Por quê? Porque tem livre-arbítrio. Eles vão fazer... Olha, Ezequias foi um rei bom, Manassés não. Isso ainda não é certeza, garantia de que o cara vai permanecer no caminho? Não, não é. Você pode dar tudo para o seu filho, para a sua filha, e chega um tempo ela quer conhecer o mundo. Chega um tempo ele quer se rebelar. Chega um tempo que quer bater de frente com o pai, bater de frente com a mãe por orgulho, sai de casa por orgulho, encontra qualquer Zé Mané na esquina e se junta com ele por orgulho, só para ferir a mãe e ferir o pai. Tudo porque lá atrás a mãe foi omissa, o pai foi omisso. Foram pais bananas, aceitaram tudo.
achavam que o filho sabia mais do que eles, porque ela estuda, porque ele foi formado aqui, formado ali. Ele viveu do seu recurso, do seu dinheiro, da sua condição, da sua capacidade. Até ser formado, ele nunca será maior do que você. Ele é a sua extensão. Ele precisa de você para ser alguém. Pastor, você está nervoso? Não, não estou nervoso. Eu só não gosto de ver os pais sofrendo amanhã. Sabe por que eu fui duro com a minha filha? Sabe por que eu fui firme com ela? E sou firme com o Gabriel. O Gabriel quer desviar, ele vai por conta. Mas ele sabe já o caminho. A Sara quer pecar, ela peca quanto ela quiser. Mas peca por conta e não por omissão do pai. Porque eu, como pai, fiz a minha parte. E o que acontece então se os meus filhos quiserem errar, quiserem sair de casa? Oh Deus, que tragédia! Deixe-o! Lembre-se do pródigo, deixe ele sair. Ele precisa experimentar as bolotas de porcos que tem lá fora. Ele tem que ver que na sua casa tem pão. E lá, o que vai sobrar no final é o que o porco come. Deixe-o. E eu como é que fico? Ore, entregue ao Senhor e vai viver. Como assim vai viver? Eu não consigo viver se meus filhos se perderem. Consegue. Samuel, a Bíblia diz em 1 de Samuel 8, que Samuel era profeta de Deus, homem de Deus, palavra de Deus. Ele era juiz de Israel e os filhos não valiam nada. E ele não deixou de fazer a obra de Deus por causa dos filhos. Eli, o sacerdote, foi sacerdote até a morte e os filhos eram chamados filhos de Belial. Davi foi o maior rei de Israel e nenhum filho era temente a Deus. E ninguém deixou de viver. Fique vivendo pelo seu filho, parado no tempo, e você não vai cumprir o chamado de Deus. Chega um tempo que seu filho sacode o jugo e vai querer viver a própria vida. E você vai ficar sofrendo por ele? Não. Você tem um sonho, uma história, e tem uma aliança com Deus. Deus tem algo para você que não tem para o seu filho. Nenhum filho de Samuel foi como Samuel. Maior juiz e profeta de Israel. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: uau. Fala assim: você não se deu bem hoje. Fala, o bicho está pegando. Mas essa é a palavra do Senhor. Tem pais crentes que são muito flexíveis. Filho, faz isso que eu te dou isso. Vai perder para o mundo. O mundo oferece mais do que você. Não se negocia com o filho. Tem pais também que são radicais demais. Não, você é só varada, é só pecado, é só Deus, em nome de Deus, blindando os filhos e punindo. Esses, quando chegar numa idade, eles vão evitar Deus, eles vão resistir a Deus, eles vão se desviar porque não suporta esse Deus. Tem pais fracos, que negociam e que levam os filhos onde não deveria levar. Esses pais criarão pessoas que não romperão. Quem era Manassés? Fala, filho do bônus de Ezequias. Fala assim, filho da velhice. Significa o quê? O seu nome indica que ele fez o povo esquecer-se do seu Deus. Vamos para a parte principal agora. Eu disse que eu abri essa janela. Agora vocês vão entender por que foi aberta essa janela. Manassés sobe ao trono aos 12 anos de idade e reina 55 anos em Israel. Ele sobe por sucessão natural, porque seu pai morreu. Mas o seu governo é marcado por um retrocesso moral, social, religioso, típico do seu nome. Fala, esquecer-se de Deus. A Bíblia diz no verso 2 que ele fez o que era mal. E agora, o que será que é esse mal? Vamos abrir um pouco esse mal aqui. Vamos abrir o leque desse mal.
E eu vou contar para vocês. A Bíblia diz que ele se rebela contra todo princípio de autoridade, todo princípio de governo, e ele se rebela contra as ordens do seu pai, do seu Deus, ele está revoltado. Sua mãe, Efsibá, significa o meu prazer está nela. Provavelmente ele começa a direcionar Manassés para governar o mundo na ordem dos prazeres. Provavelmente os conselheiros que não eram fiéis ao Deus de Israel começam a influenciar e direcionar o reinado de Manassés. Mas a Bíblia diz no capítulo 10, verso 16 de Eclesiastes, que quando o rei é criança, ai de ti, ó terra. É como se você falasse, ai de ti, ó Brasil, quando o seu presidente é um despreparado. Ai de ti, ó nação, quando o rei que assume o trono é uma criança e tem atitudes infantis. Manassés assume o trono, ele resolve dar o grito de liberdade e diz, não vou ser como meu pai, e diz que o primeiro ato dele no verso 2 é trazer toda a abominação que Deus havia eliminado de Israel de volta. Ele traz tudo quanto é pecado para dentro de Israel novamente. Seu pai havia erradicado o pecado, destruído tudo aquilo que era abominável aos olhos do Senhor, pois ele restaura tudo de volta. A Bíblia diz que ele traz a abominação, a repugnância e a ofensa de volta contra Deus. Ele traz o alimento impuro, ele traz a idolatria, o sexo livre, o casamento misto. Hoje poderíamos falar casamento homoafetivo. Ele traz o ocultismo, a adivinhação, ele traz adoração a outros deuses. A Bíblia diz em Levíticos 18, 22, que o homem que se deita com outro homem, como se o outro homem fosse mulher, é abominável ao Senhor. E a Bíblia diz em Levítico 20, 13, que ambos são dignos de morte. Ele implanta a nova era em Israel. Vai vendo quem é Manassés. Ele traz a nova ordem mundial para dentro de Israel. Progressismo. Nós vamos viver uma nova etapa de vida. Nós vamos ter outros costumes. Ele implanta bordéis. Ele traz zonas de meretrícios, pontos de drogas, homossexualismo, lesbianismo, casamento com o mesmo sexo. Ele legaliza a prostituição, zoofilia, sexo com animais. Ele promove mais mal do que qualquer outro Deus em Israel. E ele muda o coração do povo para não adorar a Deus. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim, que homem é esse? Fala, meu Deus. A Bíblia diz em 2 Crônicas 33, 3, que ele destrói todo o trabalho do seu pai. Ele arrancou do coração do povo a fidelidade e o temor por Deus. Ele tornou a edificar os postes ídolos que seu pai tinha destruído. Ele institui a idolatria a Baal. E ele adora e serve agora a astrologia, o céu, o sol, a lua, as estrelas, o cosmos. Ele passa a adorar, ele passa a fazer sacrifícios em nome dos astros. Ele vira astrólogo e ele está indo cada vez mais fundo. E a abominação atinge o seu ápice quando esse rei decide abrir as portas do templo, onde Deus prometeu colocar o seu nome eternamente. Ele diz, eu vou agora profanar o templo. Era como se você chegasse aqui e começasse a ver uma grande estátua da Senhora Aparecida aqui, um grande São Jorge ali. É como se você entrando aqui pudesse ver Buda ali, Shiva ali. Ele começou a abrir um sincretismo religioso e trazer Preto Velho, Iemanjá, Mãe Menininha, Exu Caveira, Pombagira, e você vai vendo tudo aquilo no templo, fala, na casa de Deus. Ele contamina a casa de Deus. E ele coloca Milcom, que é o deus dos amonitas, Quemós, o deus dos moabitas, Baal,
que é um deus cananeu, e ele coloca Pan e Astarote, que são os deuses dos sidônios, e ele introduz Moloque, que é o deus da Fenícia e dos filisteus. Ele profana sem temor a casa de Deus. Vira para alguém que está do seu lado e diga assim: o que você faria com um homem desse? E a Bíblia diz ainda que ele chega no pior ponto da história. Você está achando que isso é sacrilégio? Mas hoje você está vendo pessoas urinando na cruz. Hoje você está vendo pessoas esfregando anos na cruz. Pessoas urinando na Bíblia. Hoje você tem YouTubes por aí e você vê pessoa urinando na Bíblia. Hoje você vê pessoas vilipendiando, que significa ultrajando os objetos da fé cristã. Aquele tempo é só retrato do que já temos hoje. Mas esse homem, no verso 6, diz que ele chega no vale de Rinom, numa estátua de Moloque. Segundo um historiador, Diodoro da Cilícia, do 1º século, ele diz que a estátua de Moloque, ou deus Moloque, tinha de 6 a 12 metros. Vai vendo aí o que esse homem faz. E ela era feita de bronze, e dentro era oco. Na sua barriga tinha uma porta, uma entrada. Ali se enchia de lenha. Seus olhos, bocas, nariz e ouvidos eram vazados. E ateavam fogo dentro da estátua. E a fumaça saía pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca, pelo nariz da estátua, dando uma sensação de vida. E a estátua tinha as mãos sobrepostas assim, braços estendidos, com uma concha. E onde tinha essa concha, ali eram as mãos furadas, para que a criança fosse colocada e fosse assada viva na concha da mão de Moloque, que era um deus que se alimentava de sangue. A Bíblia diz que esse homem pega o próprio filho e sacrifica a Moloque para obter poder espiritual. Ele já não bebia sangue de animais, ele bebia sangue humano. Historiadores contam que Manassés estabeleceu a perseguição aos profetas do Senhor e tentou calar a boca de Deus em Israel. Por isso que ele profanou o templo. E historiadores contam que Isaías foi cerrado ao meio no reinado de Manassés. E não foi cerrado ao meio deitado, foi em pé. Diz que Isaías foi cerrado ao meio em pé. Tal era o ódio e a maldade desse homem contra Deus. Tal era a revolta, ele queria extirpar, ele queria acabar e calar a igreja. Hoje, o mundo também está querendo calar a igreja. Os moloques estão querendo destruir nossos filhos. Estamos convivendo tão de perto com o pecado, que às vezes estamos pecando dentro da própria igreja. Nós estamos vivendo assim e não percebemos, somos omissos, não lutamos pelos nossos direitos. A Bíblia diz, ou melhor, Flávio Joséfo, um historiador apologista judaico-romano, ele conta que até o dia de Nabucodonosor invadir Israel e pegar Manassés e levá-lo preso, até esse dia, ele sacrificou uma pessoa em Israel por dia. E ele reinou 55 anos. É dado a ele a estatística de mais de 50 mil mortes por sacrifícios a outros deuses na história. Alguns historiadores dizem que ele foi o pior homem que já passou pela terra. O chão de Israel estava encharcado de sangue inocente e
Deus não suportou e começou a intervir. Só que antes de Deus intervir, vou chamar sua atenção para duas coisas. A Bíblia diz no capítulo 33, verso 6, que ele faz agora adivinhação pelos astros. Ele começa a adivinhar a vida das pessoas, ele é possuído por um espírito de adivinhação. Ele faz leituras de mãos, búzios, cartas, tarôs, ele tem sinais, energização, yoga, meditação transcendental, agouros, cristais, ele usa de tudo, de superstição, simpatia, ele consulta os mortos, ele implanta macumbaria, ele implanta os pontos de giro, e ele invoca e sacrifica a demônios. Ufa! E a palavra de Deus diz no verso 9, do capítulo 33, que ele faz tanto errar Israel, que Israel e todos os moradores de Jerusalém, que Judá e todos os moradores de Jerusalém se desviaram do Deus de Israel. Olha, gente, se eu já tenho que dar conta de pecado pessoal, fala assim, cada um com seus problemas. Assim, você vai dar conta dos seus. Agora, quando eu levo o outro a errar, eu já dou conta, fala, pecado dobrado. Ele levou uma nação inteira a pecar. Você sabia que todos nós, de uma forma ou de outra, nós influenciamos? Você sabia que você influencia? Sempre você influencia alguém. Alguém vai sempre na sua. Alguém vai sempre te ouvir. Como é que você está influenciando? Para o bem ou para o mal? Para o bem ou para o mal? Diz que Manassés fez tanto mal aos olhos de Deus. O verso 6 diz que ele conseguiu provocar a ira de Deus. Gente, Deus é amor. Deus é graça. A sua misericórdia dura para sempre. Mas esse homem conseguiu provocar a ira de Deus. Ele usou o povo politicamente, ele foi covarde, ele manipulou, ele foi profano. De que maneira você tem influenciado as pessoas? Toma cuidado com essas pessoas que manipulam. Tira o seu direito. Não deixa você ser quem você é. Toma cuidado. A Bíblia diz que esse homem cometeu tanto mal, mas tem dois pontos principais antes de Deus entrar em ação. A Bíblia fala que ele fez, sabendo o que estava fazendo. Uau! A teologia diz que esse pecado é imperdoável, porque não há arrependimento. E sem arrependimento não há remissão de pecados. E a teologia ensina, esse homem não tem mais jeito. Ele pecou contra Deus deliberadamente. Ele errou de livre vontade. Ele rompeu com Deus de propósito. Ele se prostituiu, adorou, serviu, sacrificou, amou e se contaminou com outros deuses por escolha pessoal. Uau! Quando a gente quer pecar, fale assim, sempre sabemos que estamos pecando. Eu sei que você pode jogar qualquer desculpa no outro e falar que foi por causa disso, por causa daquilo. Seja por causa disso ou daquilo, você sempre sabe o que está fazendo. Amém? Quem aqui acha que peca sem saber o que está fazendo? Quem? Ninguém? Ninguém mesmo. Pergunta para a pessoa do lado, você rasga dinheiro? Não? Fala assim, então você é inteligente. Fala assim, então você sabe o que faz. Vira para a pessoa que está do seu lado, da outra, e fala assim, você come pedra? Fala assim, eita, homem inteligente. Fala, você sabe o que faz. E quando você pecar, vira para a pessoa que está do seu lado, não fala nada, só dá uma risadinha. Porque ele também sabe o que faz. Viu? E a Bíblia diz assim,
Uau! Deixa eu correr aqui. A segunda coisa é que ele rejeitou Deus, fala comigo, publicamente. Ele lutou contra Deus publicamente. Irmão, o que você faria com esse rei chamado Manassés? Diz para mim. Você tem vontade de pegar e trucidar? Hã? Você tem vontade de virar agora salvador da pátria e eliminar esse caba safado? É ou não é? Pegar uma peixeira e abrir o bichinho no meio para ver o que tem dentro, depois fecha. Só para ser bonzinho. O que você acha? O que você faria com Manassés? No meio de toda essa maldade, Deus começa a intervir. O capítulo 33, verso 10, é a primeira ação de Deus, preste atenção, por favor. A Bíblia diz que Deus fala com o rei e com o povo, e o povo e o rei não deram ouvidos. O que Deus está fazendo aqui? Falar com o homem é o grande descanso de Deus para que a sua justiça se expresse. Falar com a igreja, falar com o povo antes do juízo é o grande descanso de Deus. E eu vou dizer, depois que qualquer erro cometido, de qualquer pecado cometido, antes que venha o juízo, irmão, fique atento, porque Deus vai falar com você. Quem Ele vai usar eu não sei, de que forma eu também não sei, como Ele vai fazer eu não sei. Eu só sei que falar é o grande descanso de Deus, e Ele jamais enviará um juízo sem antes falar ao seu coração. Alguém vai chegar para você e dizer, não faça mais isso. Alguém vai chegar e dizer, isso é pecado. Deus é um juiz justo. Ele é maravilhoso, mas Ele é um juiz justo. Eu amo um versículo de Isaías 26, 9, onde Isaías diz assim, com minha alma eu te desejei de noite, e com meu espírito que está dentro de mim, eu madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Meu Deus do céu, é a palavra de Deus que vai socorrer você. É a palavra de Deus que vai libertar você, é a palavra de Deus que vai perdoar você. Deus sempre vai falar com o povo dele. E se o povo não ouvir, então vem a segunda ação da justiça de Deus. Presta atenção, você desejou a morte de alguém, você destruiu a vida de alguém, você se achou infeliz por causa de alguém, você lutou contra alguém, você prejudicou alguém. No fundo, você sabia o que tinha no seu coração, e Deus também viu. Presta atenção que eu vou falar. A segunda ação da justiça de Deus agora, quando o homem não ouve a sua palavra, ele fala, ela não ouve. A segunda ação fala comigo, começa o processo de disciplina. Gente, com a boca. Começa a disciplina. Essa é a parte mais dolorida da nossa caminhada com Deus. Deus tem falado, Deus tem pregado, Deus tem avisado, Deus tem anunciado, e você endurece. Eu tenho minhas convicções, os meus porquês, eu tenho minhas razões, e você endurece. Então Deus para de falar. E Deus começa, fala comigo, disciplinar. Se prepara aí que não é bom. Quem não escuta a voz de Deus vai sentir a dor da vara. Quem não escuta a voz do Senhor, quando o homem rejeita a palavra, Deus começa um processo de disciplina. Então Deus viu que Ele amava a Babilônia. Deus viu que Ele amava os pecados que se cometiam em Babilônia. Deus viu que Ele colocou os deuses de Babilônia em Israel. Deus viu que Ele adorou os deuses de Babilônia, e que Ele queria os pecados de Babilônia, e que Ele queria a cultura de Babilônia, e que Ele queria viver como Babilônia. Então Deus disse, se você gosta tanto de Babilônia, se você está em Jerusalém,
mas com a cabeça em Babilônia, como muita gente está na igreja, mas com a cabeça no mundo. Como você gosta de Babilônia, então eu vou te dar Babilônia. Só que você não vai ter Babilônia estando em Jerusalém. Você vai para Babilônia para entender o que é Babilônia. Fale assim, meu Deus. Esse é o pecado que você ama? Ok, então ele vai te alcançar. Um dia, seu pecado vai te alcançar. O Salmo 109, 17. O poder de Deus nessa palavra vem hoje sobre o seu coração. Visto que amou a maldição, que ela o alcance. Ele não quis a bênção, que ela fuja dele. Vai viver em maldição, vai viver em Babilônia, vai viver longe de mim, vai viver longe da igreja, da casa do pão, vai viver, é isso que você quer? Quer curtir? Vai viver, vai curtir. Deus não segura pastor, Deus não segura esposa de pastor, Deus não segura filho de pastor, presbítero, líder, cooperador, diácono, ancião, músico, intercessor, recepcionista, ator, porteiro. Deus não segura ninguém. Se você quer Babilônia, você vai ter Babilônia. Todas as pessoas que rejeitaram, ou se rebelaram, ou não ouviram, ou ignoraram a palavra de Deus, foram para a Babilônia. Foram disciplinados e foram para a Babilônia. Todos os que quiserem Babilônia, vão para a Babilônia. Pode enganar o pastor, engana, porque o pastor de vocês é muito bobo, acredita em tudo que você fala. Pode enganar o homem de Deus? Pode. Pode enganar alguém por um tempo? Pode. Você nunca conseguirá enganar todo mundo todo o tempo. Babilônia é logo ali. Mas então, Rinaldo, o que é ir para a Babilônia? Você quer saber o que é ir para a Babilônia? Eu vou te dizer então, 2 de Crônicas 3:11 diz o que é ir para a Babilônia. Ir para a Babilônia significa o rei ser amarrado como um porco. Significa alguém que tem sangue real, ser preso com gancho no nariz. Naquele tempo havia 2 formas de prender alguém e levar cativo. Era colocando uma argola no nariz, nos mamilos, enfiando como um anzol e levando, puxando por um cavalo. E ele tinha que andar só 960 quilômetros. De Jerusalém até Babilônia tem 960 quilômetros. Eles só tiveram que andar 960 quilômetros, puxado por um gancho. A segunda forma era ser amarrado como porcos, de 4 pés, pelado. Ele ia, 2 pessoas carregando numa vara, as mãos e as pernas na vara, amarrados. E ele nu entrava desfilando em Babilônia como prêmio que novos escravos chegaram, um rei nu, com as nádegas de fora. O que é ir para a Babilônia? É essa vergonha que vai passar no mundo. É essa vergonha que vai passar na vida. É essa vergonha, é ter o nariz furado, é ter tornozeleiras de ferro. É ir para a Babilônia, é ser envergonhado, derrotado, exposto publicamente, caminhar por 2 meses, porque a viagem para o cativeiro levava 2 meses andando, sem tomar banho, sujo, maltratado, ignorado, talvez abusado. Isso é Babilônia. E muitos chamam isso de inferno. Vira para alguém que está do seu lado e diga assim, e aí? O que você acha de Babilônia? Fala assim, dá para encarar? O terceiro ato disciplinar de Deus. Chegou em Babilônia? Chegou. Você não queria Babilônia? Ok.
terceiro ato disciplinar de Deus é Deus deixar o homem reconhecer o estado do próprio homem. Ele levou 2 meses sendo puxado pelo nariz. Os ganchos vinham no nariz e nas orelhas, e era puxado, e nos mamilos. O homem tinha o gancho, sem anestesia. Pessoal que gosta de piercing aí, vai vendo aí que você já foi em Babilônia e não sabe. Piercing no nariz, na boca. Um dia eu falei para a menina estava com um negócio atravessado, ela falava assim. Falei, minha filha, só estou curioso com uma coisa. Eu entendi tudo que você falou, vou pagar, tá certo, faz o boleto aí. Falei, me diz como é que você beija. Não, eu ainda para beijar, a gente tem que tirar. Então se vai tirar para fazer coisa mais importante, por que já não fica sem? Mas vai que vê que ela já foi para a Babilônia e não sabe. A palavra do Senhor diz. Só quando o homem vai para a Babilônia que ele chora de saudades de Jerusalém. Ei, você não valoriza a igreja que você tem, não é? Quando você for para a Babilônia, você vai ver como era bom estar aqui. Tem gente que é feliz e não. Tem gente que é feliz no jardim do Éden, mas quer ver o que tem lá fora. Só quando sai do jardim do Éden é que você descobre como era bom estar no Éden. Tem gente que sai de um casamento, entra em outro pensando que vai melhorar. Quando ele está no segundo, terceiro, quarto, sei lá qual, ele fica lembrando do primeiro e a burrada que ele fez. Porque ele saiu de Jerusalém e foi, sabe para onde? Porque ele queria Babilônia. Saiu de um ruim, foi para um pior. Era ruim com Deus, imagine sem Deus. Irmão, aguenta aí que eu estou terminando. A Bíblia diz em Daniel 4,17, o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Diga assim, o céu reina sobre a terra. Diga assim, Deus nunca perdeu o comando. Diga, Deus não perde o controle. Quem quiser ir para a Babilônia, vai ainda debaixo do controle dele. O Salmo 24 diz o seguinte, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e todos os que moram, habitam e vivem nela, também são dele. Deus nunca vai perder o controle, nunca vai dar o controle para o inimigo. Quer dizer que eu vou sofrer e Deus está sabendo tudo. Ele sabe o que está produzindo esse sofrimento em você e por que você está passando por isso. Porque você desejou Babilônia, então Ele te deu o que seu coração mais almejou. Uau! Vira para alguém que está do seu lado e diga assim, se você não ficar em Jerusalém hoje, é melhor morrer. Está ruim com Deus? Experimente viver sem Deus, longe dele, em Babilônia. A Bíblia diz que esse povo falou depois. Salmo 137, 1. Junto aos rios de Babilônia nós assentávamos, fala comigo, e chorávamos. Fala assim agora, lembrando-nos de Sião. Meu Deus. A pior coisa, irmão, é você se arrepender de algo que você não pode mudar. Chegar numa idade e você querer mudar aquilo que você fez ou não fez e não dá mais tempo. Cuidado com o que está chegando para você. Cuidado com as propostas que estão vindo. Mas meu casamento está uma droga, pastor. Meu marido parece um poste, esse cara aí, olha, eu nunca pensei que ele fosse esse zero à esquerda, ele não vale nem o feijão que ele come. Cuidado, porque Babilônia está chegando aí. Ele chega com outros nomes, com outra apresentação, mas sempre para conquistar, tome cuidado. Babilônia está chegando aí.
Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. O homem que na presença de Deus sonha com Babilônia, porque sente falta dos prazeres dela, quando vai para lá, descobre que Babilônia é a ausência total de Deus. Falta Deus, falta tudo na sua vida. Eu termino agora no capítulo 33, versos 12 e 13. Vou fechar a janela. Lembra da janela que eu abri? Aguenta aí. Eu sei que hoje foi longo, mas aguenta. Você vai comer daqui a pouco. Como diz a palavra, não morrerás. A Bíblia diz, meu Deus. Os versos 12 e 13, ele já caminhou 2 meses ali pelos ganchos. Talvez nem nariz ele tenha mais, tanto sangue que já saiu dali. Nem peito ele tenha mais. Caminhou 2 meses só para ir para o cativeiro. Quando chega no cativeiro, ele é colocado numa cela, numa prisão. Aí o texto volta. Ele pediu nesse caminhar para todos os deuses que ele adorou. Fala, ninguém respondeu. Fala, porque nenhum era Deus. Diga, só o nosso Deus é Deus. E dá uma salva de palmas ao Senhor por isso. Aleluia. Entende agora e ensina o seu filho o caminho que deve andar? Porque ele se lembrou do Deus, fala do seu pai. Ei, vem para mim aqui, câmeras. Para mim aqui, zoom em mim. O seu filho já viu você orando? Câmeras aqui em mim. Como é importante isso. O seu filho já viu você clamando? Já viu você chorando diante do Senhor? O seu filho já ouviu dos milagres que Deus fez na sua vida? O seu filho participa da sua vida espiritual? O seu filho participa dos milagres que o Todo-Poderoso já derramou sobre você? Então, você plantou uma semente dentro dele que jamais será tirada por onde ele andar. Pode sair de casa, pode fugir, pode ir por ali, pode ir por lá. Vai chegar um dia que ele vai encontrar com Babilônia. E quando ele encontrar com Babilônia, ele vai se lembrar do Deus dos seus pais. Manassés se lembrou do Deus de Ezequias. Sabia que Deus podia livrar novamente Jerusalém. E agora a sua própria vida, a Bíblia diz, e ele angustiado. Angústia aqui significa tempo, tempos de angústia. Pode ser 2 anos, o mínimo. Ele fica na prisão esse tempo, angustiado. E a Bíblia diz que ele ora ao Senhor e humilha-se muito. Meu Deus. E a palavra de Deus, ele já era para estar morto, amém? Pelo mal que fez. Se fôssemos Deus, eu e você, nós mataríamos. Eu mandaria um raio assim numa flecha. Peraí. Só que agora você vai voltar lá para aquela mulher que não se identificou, ela se identificava como pecadora. E no final ela diz, meu nome é Conceição agora. Salva em Cristo, perdoada, nova criatura. Que amor é esse? Olha o que Deus fez. Ele se humilha. E o verso 13 diz que Deus aplacou para com ele. Deus aplacou para com ele a sua ira. Ele ouviu as suas súplicas. Meu Deus, que amor é esse? Reinaldo, Deus pode me perdoar? Pode. Mas eu pequei sabendo o que eu estava fazendo. Fale assim comigo. Eu sabia o que eu estava fazendo. Mesmo assim eu quis Babilônia. Ele pode me perdoar. Humilhe-se perante o Senhor. Suas lágrimas sejam a sua verdadeira oração. E ele tornou a trazê-lo a Jerusalém. O arrependimento muda destino, gente.
O arrependimento para a sentença, para o juízo. O arrependimento genuíno e verdadeiro faz você cumprir propósito. Ele voltou a ser rei. Deus não só o perdoou de todo o mal que ele fez contra Deus, mas Deus o trouxe de volta ao trono. Fique de pé. Deus, que amor é esse? Hoje você descobriu o ponto fraco de Deus. Qual é o ponto fraco dele? Fala assim comigo: coração quebrantado e contrito. Ele não despreza. Eu não sei onde você tem andado, o que você tem feito, nem por onde, que caminhos você tem usado, que meios, que maneiras. Eu não sei como você ganha dinheiro, se é usando Deus contra Deus, a favor de Deus. Eu não sei se você manipula pessoas, se você engana pessoas. Eu não sei se você mente. Eu não sei. Eu não sei como você tem vivido. Eu não sei como você tem andado. E nem no que realmente você tem crido. Eu não sei nem se você acredita na pregação de hoje. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Você que não consegue se perdoar pela vida que sempre teve, ou por aquilo que os outros sabem de você, ou por aquilo que já aconteceu, por aquilo que você carrega, você que não consegue se livrar desse peso, lembre-se do amor de Deus por Manassés. A Bíblia diz que ele restaura Manassés ao seu trono, e Manassés, quando volta para Jerusalém, mostra a sua transformação. Ele destrói toda a idolatria, ele acaba com a feitiçaria, ele acaba com a bruxaria, ele acaba com o sexo livre, ele implanta a palavra de Deus, ele traz Deus para dentro de Israel de novo, ele conserta, ele traz o povo de volta ao coração de Deus, e Deus é glorificado na vida do homem que estava caído. Deus vai ser glorificado na sua vida. Não desista. Essa manhã é a manhã de você voltar para o trono. Você que está aqui, peça perdão a Deus. Eu não vou chamar você à frente, porque o tempo nosso não me permite isso. Mas eu ficaria o dia todo aqui com você, só para que você voltasse a reinar, Manassés. Meu Deus, peça perdão a Deus pela vida que tem vivido, por onde você tem andado, pelo que tem feito. Ele sabe por que você errou. Ele sabia por que Manassés tinha errado. Ele sabia cada caminho. Ele sabia o sonho de Manassés. Ele sabia quem era Saulo, ele sabia quem era Paulo, ele sabia quem era Pedro. Ele sabia porque Saulo perseguia, ele sabia porque Pedro o havia negado, ele sabia. Como ele sabe de você, tudo que você é, por que faz, por que fez, ele sabe. Só ele conhece eu e você como mais ninguém. Deus aplacou a sua ira para com Manassés. O versículo que eu te deixo hoje é: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.